Então, Mateus 25, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, conta-nos a parábola das 10 virgens. E eu anotei algumas coisas aqui interessantes para poder falar para você. Então escuta, senta que Deus vai falar contigo. Amém? Receba. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, clamando, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora. Bom, vou tentar ser o mais breve possível para poder resumir este vídeo, porque, tenho que trazer um fácil entendimento para você que está vendo o vídeo. A parábola das 10 virgens é um exemplo que Jesus vai nos contar para poder passar a mensagem que ele quer nos dizer, né? Então ele conta uma história de 10 virgens, né? Então ele começa dizendo que o reino dos céus é como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram-se para encontrar com o noivo. Então o que a gente vai entender é que aqui é um casamento. Elas são as virgens porque elas serão dadas em casamento. Elas vão ser dadas em casamento. Então elas têm a lamparina que elas vão, que elas pegaram sua lamparina para encontrar com o noivo. A gente já sabe que tem as 5 insensatas e tem as 5 prudentes, que elas tinham óleo, as 5 insensatas não tinham óleo e as 5 prudentes tinham óleo de reserva. Então vamos lá. As 5 eu me perguntei o que significavam as lamparinas. A lamparina, ela significa a vida com Deus, né? Se eu for resumir, ela significa chama, lâmpada, tocha, a chama que é abastecida com óleo, a vida no altar, a vida com Deus. Então, a lamparina significa a vida com Deus. A noiva significa eu e você, né? Noivas de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Só que ele quer nos passar a mensagem de que existem pessoas que são prudentes e outras que são insensatas. Então ele quer advertir. É como se Deus quisesse advertir a igreja do Senhor que existe um povo que é prudente e existe um outro que é insensato. Como que ele advertiu isso? Ele advertiu contando essa história. Então eu vou sair um pouco da história para poder traduzir ela e passar a mensagem mais clara. Então, eu e você seremos as virgens, né? 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Aí, a lamparina significa a nossa vida com Deus. Grava isso para poder você ter um fácil entendimento. Então, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente. E aqui eu vou poupar o seu tempo explicando o que é esse óleo. Esse óleo, ele é a palavra, porque o óleo ele é aquilo que conserva a lamparina, ele conserva a chama da lamparina, que mantém a chama acesa.
E o que mantém a nossa vida com Deus acesa é a palavra. Porque quando você tem palavra, essa palavra ela mantém a sua vida com Deus. Agora, quando você para de buscar, para de ter palavra, para de buscar a palavra, a sua vida com Deus, ela vai, né, se apagando aos poucos até que não haja mais nada. Então, a gente vê que as 5 insensatas, elas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as 5 prudentes tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Então a gente vê aqui que dos dois tipos, né, de crentes, né, vamos dizer assim, 5 levaram óleo de reserva, que seriam, eles guardaram a palavra para poder manter a chama acesa, ou seja, eles guardaram a palavra para poder ter vida com Deus em todo momento, porque Jesus está voltando e a gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas se eu não sei nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar, então eu mantenho a minha chama acesa. E como eu faço isso? Tendo palavra, buscando a palavra, palavra, palavra. Então eles tinham bastante palavra de reserva, assim como a palavra que eu estou te passando agora. Então eles tinham palavra de reserva, óleo de reserva. E as 5 insensatas, elas é como se elas falassem: "Ah, não vou guardar muita palavra não", né? Ah, vamos levar só que a gente vai precisar mesmo para manter a chama acesa, só esse pouquinho. Não, só um capítulo por. Não, não, tá bom, só um capítulo por mês aqui tá bom. Não, não, deixa eu ler só esse trechinho hoje. Não, não, deixa eu só buscar um pouquinho só de Deus hoje e tá bom, né? Levaram o suficiente, ou seja, não foi reserva. Reserva é algo que se acaba, você tem mais. Suficiente é algo que só preenche aquilo. É como, não, eu vou ir no culto só uma vez por mês porque tá bom. Não, você tá preenchendo só o suficiente. Agora alguém que tem de reserva, só para poder trazer um fácil entendimento, é alguém que tipo vai no culto todo dia. O cara tá tão cheio, ele tem reserva. Porque se ele tiver um dia que ele acabe, ele tem mais, ele tem reserva. É só um exemplo para poder ficar mais fácil o entendimento. Como o noivo demorou a chegar, que é o que eu acabei de falar, o noivo é Jesus Cristo, né? Porque aqui é um exemplo, é uma parábola, uma história. Então aqui Jesus está falando, então o reino dos céus será como as 10 virgens. Ele está dando um exemplo. O noivo é Jesus Cristo, né? E aqui a gente sabe que Jesus ele virá num dia e hora em que não se espera. E aqui está dizendo, como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Né? Então aqui Jesus está falando que todas elas ficaram sonolentas e adormeceram. Só que o que difere o comportamento de cada uma foi o que cada uma fez, a forma que elas reagiram, a forma que se posicionaram. À meia-noite elas foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando!" Saíram para recebê-lo, saiam para recebê-lo. Todas se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às prudentes, né, para a gente entender mais fácil. Pediram às prudentes, né, por favor, dê-nos um pouco de óleo, dê-nos um pouco de palavra, né, para vocês entenderem melhor. Pois a nossa vida com Deus está se apagando. Por que está se apagando? Porque não tem palavra sobrando. Aqui tinha era só o suficiente, então foi apagando, apagando. E as outras, que as prudentes, falaram: opa, não temos para todas nós, né? Vão e comprem para vocês. Por quê? Porque tem gente que vende. Então elas, enquanto elas foram lá comprar de quem vende, né, o noivo chegou, Jesus chegou e as 5 prudentes que guardaram a palavra, elas estavam preparadas. O texto diz que elas estavam preparadas e entraram com ele no banquete de casamento, que seria o final, né? Quando elas vão lá para o céu, quando nós formos morar com Jesus no céu, arrebatamento, né? Elas entraram com ele no banquete e a porta foi trancada.
Ou seja, depois que a porta foi trancada, quem está do lado de dentro não sai, quem está do lado de fora não entra. Então a porta foi trancada. Mais tarde, quando as 5 insensatas, né, voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. É um texto famoso que a maioria de vocês conhece. E o texto o texto da parábola termina com: Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. E se a gente for olhar o que o texto quer dizer, ele está nos ensinando, né? Jesus está nos passando a mensagem de nós estarmos preparados, guardando a palavra, tendo vida com Deus até o dia em que Jesus voltar. Porque como a gente não sabe o dia nem a hora, a gente tem que estar preparado. Então é uma mensagem que nos ensina, nos mostra que devemos estar preparados com a vida com Deus e com a palavra, para quando Jesus voltar, a gente poder participar, né, e irmos morar com ele no céu. Então é isso que o texto quer falar, de forma que eu consegui resumir para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, ilumine, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Leia aqui depois esse texto, porque você vai gostar, tenho certeza.